Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Resenha e Política Podcast, um programa criado com o objetivo exclusivo de aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. E hoje, no nosso 10º episódio, trouxemos o 9º vereador da Casa Legislativa do município de Ascurra. O último vereador convidado, vereador eleito nas eleições de 2024 para seu primeiro mandato, representante do MDB. Você está louco para ouvir o que o nosso convidado tem a dizer, mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que seguem investindo no nosso projeto. E são eles: Blumenau Multimarcas, Serra Fina Marcenaria, Retífica de Motores Apiúna, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc Café e Restaurante, Storm Energy Drink e o nosso mais novo patrocinador, L2 Mídias e Soluções. A empresa L2, ela tem como merchan, como lema, a seguinte frase: a camada estratégica do seu negócio. Se você procura tráfego pago, procura empresa especializada em gestão de redes sociais, captação e edição de mídias, criação de conteúdos, você vai encontrar os melhores serviços, os melhores trabalhos na L2 Mídias e Soluções. Se você procura um serviço especializado e as melhores opções para comprar um veículo com segurança, Blumenau Multimarcas. Se você procura um trabalho especializado em mecânica de qualidade e em manutenção preventiva para o seu veículo, Retífica de Motores Apiúna. Agora, se você procura qualidade no conserto, na fabricação de uma porta, na instalação de uma porta de qualidade, nas mais variadas opções, Serra Fina Marcenaria. Agora, se o assunto é alimentação, recreação e diversão, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc Café e Restaurante. E agora, se você quer opções, as melhores opções em energético, Storm Energy Drink, para tomar, para dar aquela energizada e também para misturar na sua bebida destilada. A melhor opção em valor e em qualidade é a Storm Energy Drink. Valeu? Agora eu quero anunciar o nosso convidado da noite. Como eu já disse, o 9º vereador convidado, o último vereador convidado aqui no nosso programa, representante do MDB, o vereador Gabriel Uller. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, vereador. Fica à vontade, sinta-se aí na tua casa. Boa noite, Edson. Obrigado pela oportunidade, né? E esperamos fazer um bom bate-papo aqui, né? Show de bola, é isso aí. Obrigado, gostaria de agradecer, né, por ter aceitado o convite, o desafio de estar aqui batendo um papo com a gente, que eu tenho certeza que a população tem muito para conhecer o Gabriel, além do vereador. O Gabriel como representante da sociedade, como pessoa, como profissional, como amigo. O Gabriel, já entrando no nosso bate-papo aqui, participou da primeira eleição e já saiu vitorioso. Nunca tinha participado de nenhuma eleição anteriormente? Não, é a primeira eleição mesmo, né? Eu participei nessa de 2024. Quando eu decidi me candidatar, foi logo após a eleição de 2020. Eu não era candidato, mas participei da eleição. Eu decidi me candidatar, então eu já comecei a me preparar. Coloquei o meu nome à disposição e consegui me eleger, né? Isso é muito gratificante, porque muitos tentam na primeira vez e não conseguem, né? Então foi uma decisão que não foi de última hora, foi uma decisão que você já veio traçando ela desde o final das eleições de 2020, é isso? Isso. Quando eu estive envolvido na eleição de 2020, não como candidato, mas como apoiador, até porque eu fazia parte da outra gestão de 2020, eu era diretor de esportes, e o candidato foi um amigo meu pessoal, uma pessoa muito bacana lá, né, que eu achava que tinha condições de... A eleição é assim, né? Quem ganha, a gente tem que apoiar e fazer o melhor. Mas tem candidatos que às vezes não chegam lá, que são
pessoas com muita competência e capacidade também para estar administrando o município. Então, eu me envolvi lá, tomei gosto, eu já tinha vontade antes, mas daí por alguns fatores não fui, e daí decidi, me preparei e tive a felicidade, né, de dar certo, né? Show de bola. Mas antes de ser vereador, vamos entrar um pouquinho mais na tua vida pessoal. Antes de ser o Gabriel político, o Gabriel diretor de esportes do município, quem que é o Gabriel? Onde é que nasceu? Onde é que cresceu? Onde é que começou a tua história de vida? Bom, Edson, eu sou ascorrense nato, né? Eu nasci e me criei aqui, né? Tenho 39 anos, passei esse período todo aqui em Ascurra. Só profissionalmente não, eu teve períodos que eu trabalhei fora de Ascurra, né? Eu fiquei 7 anos em Londres, trabalhei 1 ano e meio em Pomerode também, né? E tive 2 passagens, a terceira, na verdade, esse ano agora estou também trabalhando em Ascurra, né? Então, mas nasci e me criei aqui. E quando criança, adolescente aqui em Ascurra, o que tu gostava de fazer? Qual que eram os principais hobbies do Gabriel na infância? Onde é que tu cresceu aqui na cidade? Quem me conhece, né, que hoje é diferente, hoje tem muitas mídias sociais e tu conhece as pessoas e sem conviver com elas, né? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Então eu passei minha infância e adolescência treinando e jogando muito. Eu já futsal. Então eu já vesti a camisa de Ascurra há muito tempo atrás, né? Desde criança lá, né? Eu treinava aqui nas escolinhas do município e a gente participava de muitas competições, né? E eu joguei até os meus 29 anos, 30, representando o município desde as categorias menores até a categoria adulta, né? Então até isso me levou a eu escolhi a minha profissão, né? Eu gostava muito de futsal, futebol em geral, né? E jogava bem? Tinha habilidade? Quem seja me modesto. Quem me viu jogar pode falar melhor, né? Aí, pessoal, quem conhece? Mas sempre fui um bom jogador, né? Sempre fui porque eu fui sempre uma pessoa dedicada, sempre me esforcei e nos treinamentos levava a sério, né? Porque em tudo na vida tem que ter foco, tem que ter determinação para atingir algum resultado. Se tu fizer qualquer coisa de qualquer jeito, o resultado vai ser de qualquer jeito, vai depender de muitas coisas. Mas se tu tiver uma preparação e tiver treinamento, organização, o resultado vai chegar sempre o mais próximo do que tu espera. Isso é em tudo na nossa vida, né? Então eu tomei gosto pelo esporte, né? E mais era o futsal e futebol, depois em geral, né? E acabei fazendo a faculdade de Educação Física na FURB, né? Tive a oportunidade de fazer lá uma instituição muito boa, né? Muitos bons professores. Eu ia todo dia para Blumenau, isso era uma coisa difícil, né? Porque é puxado, né? Por quanto tempo mesmo que é a Faculdade de Educação Física? 4 anos. 4 anos. Eu fui 4 anos todos os dias para Blumenau. Faria tudo de novo, porque a experiência foi muito boa. Tem que ter determinação, né? E daí me tornei professor, né? Tive um período aqui em Ascurra como diretor de esportes, né? Mas o meu começo lá, quando fiz a minha faculdade, foi porque eu sempre fui apaixonado, como hoje sou, né? Hoje eu não deveria, mas pratico quase nada de esportes, mas eu fui uma paixão muito grande que me levou a escolher a minha profissão, né? Então, podemos dizer que você está na profissão, trabalhando com esporte, a profissão que você sempre quis, desde criança. Isso. Ou você sonhava em ser um atleta profissional? Como a criança da época e a maioria, toda criança da minha época lá sonhava em ser jogador. Com certeza sonhava, via os ídolos na televisão, né? Não era nem nas redes sociais, na televisão mesmo, eu escutava na rádio e queria ser atleta profissional. Mas isso a gente sabe, né? Depois vai tendo o entendimento que é uma coisa muito difícil, né? São poucos que chegam lá, né? Muitos tentam, muitos ficam pelo caminho, mas poucos chegam, né? Então, aí quando tu vai vendo que não dá, tu vai, vou jogar amador, tenho que estudar, né? Não posso só pensar no lado esportivo, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que seguir a vida, né? E quando que tu viu que não daria certo ser atleta profissional? Eu sempre fui uma pessoa assim que fui realista, né? Eu cheguei a fazer alguns testes quando eu tinha 16, 17 anos, e daí tu vê que já fica mais difícil, não é só pela questão
do atleta mesmo, envolve outras coisas, né? Questão financeira também? Às vezes tem que pagar alojamento, tem que ter acesso, ou às vezes tem que ter um empresário para ir para frente, porque assim, ou tu é acima da média, eles vêm e te leva, ou tu vai ter que conseguir entrar lá tipo, às vezes por persistência ou evolução, mas muitas vezes porque alguém vai te levar para lá e vai te colocar lá, né? Sim. Infelizmente é assim, mas aí tu começa, não, isso aqui vai ficar de segundo plano o meu lazer, o que eu gosto de fazer, mas o meu foco agora é estudar e trabalhar. Sim. Né? E quando fez educação física, falou que foi por 4 anos ali na persistência para Blumenau, quando se formou, qual foi o teu primeiro emprego ali na área da educação física após formado? Eu era estagiário aqui em Ascurra, né? Na CEMED? Isso, na CEMED de Ascurra. E eu fiquei, depois de formado, mais 1 ano e meio aqui. Aí, depois eu recebi uma proposta lá de Londres. E em 2010, isso foi 2010 a 2016, eu fiquei trabalhando lá na cidade de Londres. Mas eu ia todo dia e voltava também. Mas era escola? Não, ou era treinamento? Era treinamento de futsal também nas escolinhas, né? E eu ajudava no administrativo. Como aqui, né? Eu sempre trabalhei na quadra e ajudava na parte de auxiliar administrativo, na organização dos eventos e tal, né? Sim. E aqui em Ascurra, tu falou que chegou a ser diretor de esportes na gestão do Laírton, é isso? Isso. E como é que surgiu essa tua relação com esse emprego na gestão do prefeito Laírton? Em 2016, eu encerrei meu ciclo lá em Londres e voltei para Ascurra e fiquei livre no mercado, né? E aí o Neg, né, um dos meus maiores professores, que eu tive na faculdade, mas um dos maiores professores que eu tive na vida, né, foi o Gilmar Humberto Chiarelli, o Neg, né, que todo mundo conhece. Ele me convidou para trabalhar de volta aqui em Ascurra, né, e eu aceitei, né. Quando passou o ano de 2017, que chegou próximo ao final do ano, teve uma reunião lá na prefeitura e ele me chamou, junto com o prefeito, com a secretária e tal, e me pegaram de surpresa. Ele estava se aposentando e ele me trouxe de volta, ele falou lá, conversou com eles para estar assumindo. Né? Ele que era o diretor de esportes, Isso, então, ele era o presidente e diretor ali e tal, e fizeram o convite, né? E eu aceitei. No começo eu fiquei assim, só que assim, ó, eu já tinha trabalhado aqui em Ascurra 2004 a 2010 e eu já tinha uma experiência já aqui, como eu tive lá em Londres, então tudo que a gente vai fazendo vai somando, né? Então tu vai se moldando, né, e tal. E eu tava preparado na época para assumir, mas eu fiquei assim, né, porque te pega de surpresa, né? Algo novo, né? É algo novo, né? E do nada, assim, e aí eu tive a oportunidade, eu aceitei, tá? Aceitei, daí eu fiquei do final de 2017 até 2020 como diretor de esportes aqui em Ascurra. E nesse período, como diretor de esportes, 2017 até final de 2020, Isso. Qual que você classifica como sendo uma das principais dificuldades nesse ramo, nessa profissão e nesse compromisso que você assumiu? Como é que eu vou te dizer assim? Ó, geralmente em todas as áreas a gente tem dificuldade, principalmente no setor público, né? Quando tu assume uma gestão, principalmente no setor público, tem coisas que tu não vai poder fazer como tu acha que é melhor ou não. Tu vai tentar fazer o melhor dentro da realidade, tipo do município, da prefeitura e tal, né? Na época, nós tivemos muitas conquistas, né? O prefeito Laírton, ele incentivou, dentro da realidade do município, ele sempre incentivou e deixou a gente estar fazendo eventos. Vou te dar um exemplo. A Taça Ascurra foi criada em 2017. Foi a criação, então, da gestão do Laírton. Do Gilmar, na época, e eu junto, a ideia partiu de mim e o Neg abraçou a ideia, né? Ele era o diretor. Antes da Taça Ascurra, eu vou te falar, já que estamos entrando nesse assunto, né? Nós chamamos o diretor da época de Apiúna e de rodeio. A intenção era fazer um evento grande regional. Só que daí, por algumas questões, não deu certo com eles e nós decidimos, vamos fazer aqui o evento nosso. E deu certo, né? Foi um sucesso. Acho que quem acompanhou nesses anos que teve ali, tivemos grandes nomes do cenário do futsal
mundial, vamos dizer, porque o Brasil é uma referência, né, no futsal Sim. mundial. Tivemos craques aí como campeão mundial, o Gé, veio o Bichinho, Poleto, que também foi Copa do Mundo, 86, Costelinha. Eu lembro Ivan. dessa edição, tinha Então, só craques aqui, né? Então, assim, isso para o município foi muito top, além de um evento muito grande, leva o nome. Podemos falar para o mundo inteiro, porque hoje nas redes sociais, do YouTube, tu consegue atingir gente do mundo inteiro. Se tu passar o link, eles conseguem acessar. Então, isso foi esportivamente muito bom, mas em todos os termos foi bom para o município, né? Veio muita gente aqui para Ascurra, né? Sim. Então, foi um dos marcos, né? Mas voltando a falar das dificuldades, foi plantada uma sementinha que hoje eles conseguiram colher frutos, né? Eu batalhei muito para a gente ter o Bolsa Técnico e Atleta aqui. Por que eu te falo isso? Porque na época a gente tinha dificuldade de contratar profissionais. Talvez tinha pessoas que achavam, eles não têm mais modalidades, eles não têm mais professores e tal. Só que era uma dificuldade. E nós conseguimos criar daí o Bolsa Atleta e Técnico, né? Para poder trazer mais treinadores e se tivesse algum atleta que se destacasse, podendo estar sendo incentivado financeiramente pelo município. Então, houve um problema também que atrapalhou. Quando conseguimos aprovar na Câmara e fazer tudo certo, teve um ano e veio a pandemia. Isso quebrou no meio, né? Já travou o projeto. Travou tudo, mas foi deixado a semente plantada para frente, né? Eu falo isso porque na época foi uma das coisas que eu não conseguia ajeitar do jeito que eu queria, eram as escolinhas. O meu sonho sempre foi ver aquele centro de eventos lotado de crianças, adolescentes, fazendo alguma atividade cultural, esportiva, que seja, né? No caso, minha mais esportiva, mas na época um dos problemas eram as contratações de profissionais, né? Mas hoje já eu fico feliz que deram continuidade, hoje ampliou muito, né? Se for lá ver, tem mais coisas, né? Então, foi uma das dificuldades na época, né? Mas deu certo, que eles deram continuidade. Hoje tem bastante gente lá, bastante criança sendo atingida, né? Sim. Então, um trabalho que foi iniciado lá atrás pelo Gabriel, enquanto diretor de esporte, o NEG se transformou em frutos atualmente. Sim, com certeza. Show de bola. E atualmente, além de vereador, você ainda atua na área de esportes? Sim, hoje eu trabalho com futsal e ajudo lá na prefeitura de rodeio, na CME de rodeio, e eu tô aqui pelo Bolsa Técnico aqui em Ascurra também, né? Sim. E você, então, pode-se dizer que é um cara realizado na tua profissão? Se vê trabalhando em alguma outra coisa ou acha que a profissão da tua vida mesmo é trabalhar com esporte? Olha, a gente nunca pode dizer que não se vê em outras áreas ou não, porque a gente não sabe dia de amanhã, mas assim, ó, eu posso me dizer que sou realizado profissionalmente, porque o que eu queria eu consegui, né? Trabalhar, me formar. Eu fiz a faculdade, eu tenho pós-graduação também, né? E eu tô desde 2004 trabalhando entre estagiário e formado, né? Eu fiquei 2 anos fora da área ali da pandemia, mas já retornei. Então, posso dizer que eu estou realizado, mas a gente nunca pode dizer que não vai fazer outra coisa. Até porque uma das coisas que eu acho que é uma pena e que tem que ser batalhado para melhorar é o salário dos professores, em geral, tá? Em geral. Não é só uma dificuldade do nosso município, então? Não, é em geral. O professor tem que ser mais valorizado. Então, às vezes, tem professores que têm que trabalhar em vários lugares ou até em outras áreas para ter uma boa renda, para poder dar um conforto maior para sua família. E por isso que eu te falei que então a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes tu tiver a oportunidade de... É algo que tu gosta, mas se a necessidade bater na porta, tu vai fazer outra coisa. Isso é normal para todo mundo, né? Tu vai fazer o que... Sim. Entrando um pouco mais na tua vida política, né? Eu acho que desde quando você iniciou ali na tua carreira com o esporte, trabalhando na CME, tu sempre teve uma proximidade com a comunidade. Então isso facilitou o teu ingresso na política, de certa forma?
Olha, eu acredito que sim, porque assim, ó, eu desde criança, eu sempre fui uma pessoa que fui fácil de se relacionar com as pessoas e eu frequento vários lugares do município, desde de bares e hoje menos em igreja. Fui muito na igreja, né? Eu não falei antes, né? Eu fui criado na igreja evangélica, né? E depois hoje eu vou quase nada, mas fui muito tempo, né? Sim. Depois a gente vai mudando, mas eu te falei, eu sempre fui uma pessoa que frequenta vários tipos de lugares, e converso com todas as pessoas. Como é que eu vou te explicar? Eu participei de muitas coisas, né? Desde de grupos de festa, de futebol, muitos times de futebol, eu sempre fui envolvido com várias... Sempre foi envolvido com a comunidade, com a comunidade em geral, né? A Olimpíada de Bairros, eu sempre participei, ajudei a organizar o bairro também. Vários tipos de áreas e de pessoas eu sempre tive. Então isso também com certeza vai ajudar. Porque assim, ó, quando a gente entra na vida política, geralmente vem todo um retrospecto para trás da vida, né? Quem tu foi, como é que tu se portou com a sociedade. É isso que vai definir se tu vai... Porque assim, ó, eu vou votar no Edson. Pô, o Edson é um cara legal, o Edson ajuda a comunidade, o Edson tá sempre aí à disposição, é um cara bacana. Agora, se tu tem um retrospecto ruim, tu não é um cara legal, tu é um cara que faz mal para os outros, não ajuda, isso tudo vai dificultando, né? Sim. Porque daí, às vezes, para te ganhar o voto, vai ter que ter um outro tipo de interesse. Claro que a pessoa vai olhar também as tuas capacidades, as tuas qualificações, né? Que hoje eu acho que já mudou bastante o pensamento. O público mais jovem é mais exigente, né? Eles não querem um político lá que não tenha condições, às vezes, de estar lá representando e buscando, né? Sim. Só tá lá para dizer que tá. Isso não querem mais, né? A exigência é maior. Mas vem todo um histórico por trás, Sim. isso pode ter certeza, né? A gente vê até pela atual legislatura, né? Os 9 vereadores que se formaram na Câmara Municipal nas eleições de 2024, que vão até as eleições de 2028, né? A população escolheu pessoas que, se a gente olhar os históricos, são pessoas graduadas, pessoas que têm uma qualificação profissional, né? Show de bola. Mas o que motivou o Gabriel a entrar na política? Um cara que sempre foi inserido na comunidade, de certa forma amigo de todo mundo. Sim. O que fez você entrar nesse mundo? Olha, o cliente falou aí agora, eu sempre fui envolvido na comunidade, em muitas coisas. Só que eu também sempre fui muito crítico, né? Eu questionava, às vezes falava, isso é normal, né? Mas a gente só falar não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu fico aqui, ó, falando pro Edson, Edson reclamando. Não vai. Então, uma das coisas que me motivou, como eu falei, sempre fui muito crítico. Poxa, só falar não vai resolver. Eu vou botar meu nome à disposição, eu vou encarar uma eleição, e se a comunidade achar que eu mereço, eu vou tentar entrar lá e tentar mudar de alguma forma ou contribuir de alguma forma, né? Mas é algo que já vinha no teu coração há muito tempo ou criou-se essa vontade a partir das eleições de 2020? Ou já é algo mais antigo? Olha, assim, a vontade já vinha de mais tempo, né? Até porque o meu pai foi candidato na eleição de 2008 e na de 2012. E ele chegou a assumir no mandato de 2009 a 2012, ele chegou a assumir por um período, né? Ele foi suplente e depois assumiu. Então eu já vivenciava, meus amigos já eram envolvidos também na política, né? Então eu sempre tive no meio e a par de algumas coisas. Então a vontade, assim, eu já tinha um pouquinho, mas sabe que ter a vontade e ter a coragem e botar o nome e encarar a eleição é diferente. Então em 2020 eu decidi, era decisão, daí se eu não tivesse espaço no partido que eu estava, eu ia procurar outro, né? Mas, então decidi, me preparei e fui. Mas foi porque, que nem eu te falei, eu sempre fui muito crítico e só falar não adianta nada. Eu sempre achei que a gente tem que tomar uma atitude, né, e tentar mudar de alguma forma,
agindo e indo, né? Sim. Porque tem muita gente que reclama, critica, fala mal, mas ir lá botar um nome e encarar uma eleição e lá tentar, não vai. Então você achava que tinha que dar um passo a mais, além do que ficar talvez na zona de conforto, só criticando, só malhando pau? Você achou que... Não é nem malhando pau, né? Às vezes, porque uma crítica, ela não significa que tu estás falando mal. Pode ser, às vezes, a tua opinião, né? É que quando tu fala de alguma... Principalmente hoje, que está em evidência política, né? Vai ter gente que não vai gostar do que tu fala, então vai dizer, malhando pau, não é. Eu sempre fui um crítico, mas às vezes eram de coisas que tinha razão no que estava falando, né? Mas só que assim, falar de fora uma coisa e pelo pouco tempo que eu tô, quem tá dentro é um pouco diferente. Sim. Né? Que o sistema... A realidade é outra. É outra. E quem foi o maior motivador da tua candidatura ou na tua campanha mesmo? Quem foi a pessoa que tu acha que foi o teu maior motivador? Tu fala em relação de pessoas próximas? A pessoa que tu acha que te... como que eu posso dizer? Investiu em ti um apoio maior, assim, tu acha que tem um destaque? Assim, eu falar de uma pessoa só é difícil, né? Eu tive muitos amigos, eu tive minha família. Eu posso dizer assim, que eu saí já realizado porque eu consultei minha família antes de ir, né? Porque primeiro a gente tem que fazer a lição de casa, né? Sim. Então, se a minha família falasse, Gabriel, não vai, não adianta e tal, eu já ia pensar mais vezes em ir, né? Porque se a família não vai apoiar o cara, então já fica mais difícil. Então, quando eu decidi, eu consultei já com antecedência, foi até num jantar lá que a gente teve de final de ano de Natal, parei lá, disse, o negócio é o seguinte... Vou estragar o jantar de todo mundo. Quero conversar com vocês, eu vou ser candidato. E a aceitação foi boa, tá? Então, quando eu saí com a minha família me apoiando, já foi muito importante, né? Aí consultei alguns amigos, né, mais próximos, né? Então, porque assim, eu também ir do nada e sem as pessoas mais próximas me apoiar, ficava difícil, né? Então, teve todas essas pessoas, mas uma pessoa que me abraçou e me acompanhou na campanha, não posso deixar de falar isso com certeza, foi o meu tio Renato. Esse me abraçou de cima a embaixo na campanha, esteve comigo em todos os lugares, visitamos muitos lugares, né? Então, ele foi mais uma pessoa, né, muito importante, que eu tive várias, mas ele foi o que mais esteve presente junto comigo e eu acho que ele queria eu acho que ele queria até mais do que eu, né? Mas não, mais do que eu não, mas estava junto e me apoiou. Então ele eu não posso deixar de estar. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Sim. Então eu não vou falar mais nomes para não deixar acabar esquecendo ninguém, né? Sim. E nessa campanha que você, né, saiu vitorioso, conseguiu ali a quantidade de votos necessárias, mas nessa campanha, qual foi, na tua visão, agora se tu souber responder, a maior dificuldade que tu enfrentou? Na campanha política. Assim, e pedir voto, sabe que não é fácil, né? Porque tu vai ter o voto, todo mundo tem um. Quem tu conhece e quem tu não conhece. Então, poxa, eu andei praticamente o município inteiro, né? Teve lugares que às vezes tu não achava as pessoas em casa, mas tu chegar numa casa desconhecida que tu não conhece ninguém e chegar lá, falar, se explicar e pedir o voto, não é fácil, né? E tem muita gente que atualmente é decepcionada com a política, né? Então não acredita no candidato que tá batendo na porta dela. Infelizmente, né? A política, não só no Brasil, que em relação, não a todos, mas no mundo, ela tá desacreditada, né? Por causa de muita corrupção, de casos de corrupção, mas isso não significa que todos os políticos são corruptos, né? Tem muita gente boa ainda, né? Então, mas eu vou falar para ti, isso foi uma das dificuldades, chegar nas pessoas assim estranhas e falar sobre isso, mas depois foi isso mais no início, depois tu vai acabando, tu vai ter que, se tu queres tentar chegar, tu vai ter que pedir voto para todo mundo. Onde tu parava, vou te falar um lugar que eu consegui conversar com muita gente que eu nem imaginava antes da campanha, foi no supermercado. Não, verdade, tu ia lá comprar algo, tu acaba encontrando muita gente. Aí tu já pede, entrega um santinho e tal. Virou um ponto estratégico, então. O Gabriel tava todo dia no mercado. Não é que virou. Foi um dos lugares que me chamou a atenção. Sim. Né?
Mas a maior dificuldade foi bater na porta de pessoas que tu nunca viu e falar, eu vou falar para ti, eu não posso reclamar de ninguém, tá? Eu fui bem recebido em todos os lugares, e então foi uma experiência diferente, tu acaba conhecendo a Ascurra de uma forma diferente, porque se não fosse por causa da eleição, às vezes tu nem iria lá. Sim. Tem lugares que tem gente que acha que conhece a Ascurra, mas vai bater em todos os lugares, em todas as ruas e todos os cantos. Tem lugares que a gente nem imagina que por tem. mais que a nossa cidade é pequena, mas não tem muito motivo tu ir lá no fundo das cabras, por exemplo. Então foi um aprendizado muito grande, tá? Isso até falo, se alguém que nunca foi quiser ir, é um aprendizado muito grande, independente de ter saído vitorioso ou não. Isso já é uma experiência para a pessoa que se enfrentar uma campanha, né? Eu já digo para ti assim, ó, a pessoa que põe o nome lá e vai ser candidato, ela já é vitoriosa. Ela já é vitoriosa, porque não é fácil, né? Enfrentar. Dar a cara a tapa, enfrentar críticas. Isso, porque daí vem aquilo que eu te falei, vem todo o teu histórico para trás. Coisas boas, ruins, porque assim, como vai ter gente boa que vai te apoiar e vai querer te ajudar, vai ter gente não tão boa e que vai querer estar apoiando outra pessoa, às vezes vai querer te denegrir para tentar chegar com o outro candidato lá na frente. E deve chegar muito daquelas pessoas que diz que tá do teu lado, mas pelas costas tá... Isso é assim, ó, eu vou falar para ti o meu pensamento, né? Isso é uma coisa normal nas campanhas, mas eu sempre tratei todos os iguais, porque a gente nunca sabe se é verdade ou não, e às vezes daqui a pouco tu pode estar falando uma bobagem e às vezes a pessoa realmente foi contigo. Sim. E tu vai falar, pô, tu não veio comigo não, e não é por aí, né? E às vezes aquele que tu tá abraçado junto tá aí não vai votar em ti. Então eu sempre, desde quando eu decidi ir, tem algumas coisas que eu já, tipo assim, ó, isso eu tenho que fazer assim, 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 principalmente nessa situação, porque tu nunca sabe, o voto é secreto. Sim. Tu pode estar aqui me dando a mão, me abraçando. E pelas costas. Não, nem pelo lado, tu não vai saber o que o cara fez lá. É verdade. Ele vai jurar de pé junto para ti que te votou e às vezes pode ser que não. Então eu sempre procurei tratar todo mundo igual. E eu vou falar uma outra coisa para ti. Eu fiquei muito feliz na campanha de uma situação. Eu ia pedir o voto para muitas pessoas e elas falavam assim, ó, Gabriel, poxa, eu já me comprometi, se eu dessa vez não posso ir contigo, mas quem sabe numa próxima a gente pode estar junto. Então, a sinceridade e a honestidade das pessoas, isso me deixou muito legal, muito feliz, sabe por quê? Porque a pessoa foi sincera, ela já tem um compromisso, porque assim, na nossa cidade, ela é pequena, 40 candidatos, muitos amigos, muitos parentes, próximos, então fica difícil, né? Às vezes, poxa, eu queria votar no Edson, só que, pô, tem o meu tio, eu tenho o meu pai, eu tenho o meu irmão, aí como é que fica? E tem aquelas pessoas que elas são de opinião, né? Sim. Talvez hoje vai um candidato na casa dela, não, vou votar em ti, ela diz que vai depositar o voto na pessoa e ela não vai mudar essa opinião por nada. Tu vai na casa dela amanhã e... Eu vou falar, o pessoal fala e tal, mas muita gente séria, tá? Muita gente séria. E que se a pessoa se compromete, ela realmente vai cumprir. Então, nós temos muita gente séria aqui no nosso município. Sim. Então, pessoas de palavras que foram lá. Então, tu chegou lá depois, ela vai dizer, ó, infelizmente, dessa vez não posso, já tenho um compromisso. Né? Mas eu acho legal isso, porque ela vai fazer o candidato procurar outras pessoas que possam estar votando. Sim. Ela não vai ficar presa só, já tenho... Não, e isso foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu fui até o final da campanha. Porque a gente não sabe, né? Que eu te falei, lá o voto é secreto. E do fundo do teu coração, Gabriel, tu achava que tu entraria? Ou tu via muita dificuldade? Achava que talvez... Ou já entrou convicto que conseguiria se eleger? Assim, ó, eu vou falar diferente para ti. Convicto que vai vencer, eu nunca tive, porque uma eleição, que nem eu te falei, o voto é secreto e ela pode... acontecer várias coisas. E, infelizmente, tem candidatos que investem, né? Investem na campanha. Sim. Então, afirmar que eu ia me eleger, não. Eu tinha uma esperança muito grande e eu me preparei para isso. Então, assim, a chance de eu entrar era grande. Mas eu ter 100% de certeza, nenhuma. Sim. Nenhuma, porque, que nem eu te falei, daí depende de vários outros fatores, né? Sempre teve o teu pé no chão, então. Com certeza. Por isso que eu te falei, eu corri até a última hora. Então, até a hora que saiu o resultado, lá fiquei esperando
E até que não saiu a última urna, eu não saí para comemorar. Porque E foram quantos votos? foram 201 votos. 201 votos. Isso. Bastante, né? Sim, bastante votos. Muito bom. Então, tu imagina, sair para pedir e 201 pessoas acreditarem e confiarem em ti. Sim. Eu fico muito feliz, né? Imagina, né? Que nem eu te falei, eu estava 2 anos e pouco, 3 anos em campanha. Logo depois que passou a eleição, eu comecei a me preparar, conversar com muitas pessoas e não é fácil, né? Daí, então, imagina quem vai em cima da hora, né? E agora, como vereador, 4 meses? Sim. Como vereador, qual ação, projeto, indicação do Gabriel que já está em prática aí, já está rolando aí na nossa comunidade? Se quiser falar um pouco das tuas indicações, algum projeto? Assim, que nem eu te falei, antes na conversa, né, eu tenho que melhorar a minha mídia social, né? Que é uma das coisas que eu vou ter que, agora até para ter um esclarecimento, uma pressão de conta maior com a população, né, que é uma forma que a gente tem de como chegar a dar informação, né? É um período de muito aprendizado, tá? Tem muitas coisas que eu já tinha noção, mas que não chega lá, vem projetos, vem um monte de outras coisas que a gente tem que ler, tem que estudar para poder debater, para poder aprovar, né? Então, a responsabilidade também é gigantesca, né? A responsabilidade é muito grande, né? A gente está ali para representar a população, né? E tomar as decisões melhores, não é possível para o município. O que tem muita gente me procurado e que eu estou fazendo indicações, que assim, qualquer pessoa pode vir me procurar, tá? Que eu vou estar atendendo ou tentando fazer o melhor para estar atendendo essa pessoa e encaminhar para o executivo. Vem muita gente me procurar por causa de calçamento, por causa de calçadas, por causa de que é coisas do cotidiano, dia a dia, né? Para a gente estar pedindo, vai fazer indicações para o executivo e tá melhorando o acesso para a população, né? Então, esse início, né? Eu atendi muito o que a população está me pedindo, né? Então, agora, projetos eu estou estudando e vendo. Na campanha, eu falei muito em atividade esportiva para nossas crianças e adolescentes. Então, eu estou vendo. Hoje tem bastantes atividades. Alguma coisa eu quero apresentar meio que logo já, para a gente estar beneficiando nossas crianças e adolescentes. Na parte esportiva. Isso, né? Com certeza. Ou educacional, né? Que assim, todas as áreas são importantes, mas a minha área que eu quero dar ênfase na área de educação, na área esportiva, né? Que nem eu falei, todas as áreas são importantes, não vou deixar de dar atenção, mas eu quero deixar alguma coisa boa para nossas crianças, nossos adolescentes, isso com certeza. Mas estou estudando ainda alguma coisa que vai se encaixar dentro do nosso município para a gente poder deixar um legado legal, né? Mas assim, uma das coisas que eu priorizo é atender as pessoas. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, porque a gente é a ponte entre as pessoas e o poder público, né? Se a prefeitura, se tiver alguma coisa a nível de estado, até federal, que a gente pode intermediar. Isso, quando eu decidi ir, uma das coisas também era isso. Tu ser o representante, o meio, né? Tá fazendo essa ponte entre... Porque muitas das vezes a população ela não sabe nem o caminho, né? De solicitar uma mudança ali para sua rua, para o seu bairro. E essa ponte ela é feita através do vereador, né? Ou até um atendimento. Sim. Ô, Gabriel, onde é que eu vou fazer isso? Isso tem que fazer aqui, falar com essa pessoa lá na prefeitura, falar com esse. Então, tá orientando a população, né? Eu estou visitando algumas entidades nossas do nosso município, né? Eu não consegui ir em todas, tem muitas que eu tenho que ir, para a gente saber a realidade e a gente saber informar a população. Nós tivemos uma reunião com o secretário da Saúde, com da Educação, que são as pastas maiores, né? Já tenho contato com outros secretários para poder fazer esse encaminhamento certo para a população, né? Isso é importante. Então, a pessoa que vai virar, Gabriel, preciso isso ou aquilo.
pelo menos a gente tem que estar com a orientação certa para fazer o que a gente falou. Então, muita gente não sabe os caminhos para poder conseguir fazer as coisas. E antes de projetar, de apresentar qualquer coisa lá na Câmara, vocês precisam estar por dentro 100% daquela necessidade. Por isso que fazem reuniões com secretários para saber, de fato, a principal realidade naquela área, né? Sim. E a relação hoje entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ela tem sido boa? Olha, nesse início de mandato, eu, por enquanto, não posso reclamar, né? Claro que tem assim, tem indicações que a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Tem outras que dependem de algumas coisas, né? Mas a princípio a relação é boa, até com os outros vereadores, né? Não tivemos problemas até agora e eu espero não ter, porque oposição tem que ter, mas quando for alguma coisa que realmente vai refletir de alguma forma negativa. Tem que ter oposição para quando realmente tem alguma coisa que não está de acordo com o interesse do município. Porque os 9, independente de partido, são representantes do povo. Estão lá para decidir o que é melhor para a população, não para meia dúzia de amigos ou para interesse de um grupo de pessoas, não. É um interesse coletivo. É o interesse comum do município. Então, assim, eu deixei bem claro, né, para todos, eu vou tomar as decisões que sejam melhor para as CUA, para a nossa comunidade. Não, porque é do contra ou a favor, não. Isso aí, ela é lá na eleição e tem que ficar lá. Né? A oposição, como eu falei, ela tem que existir, mas quando tem a necessidade de estar sendo oposição para fazer o melhor para o município. Sim. Agora, se as ideias são boas, se as coisas que são feitas vão beneficiar a maioria da população, tem que ser feito. Né? Não tem necessidade de... Não, isso não. Entendi. E na tua visão, Gabriel, qual que você classifica como sendo um dos principais desafios de Ascurra hoje em dia? Desafio, tu diz, em infraestrutura? A principal dificuldade do município? Olha, grandes obras a gente só vai conseguir com recurso estadual e federal, por causa da arrecadação do nosso município, né? Nós tivemos as cheias ali recentemente, não uma série de enxurradas. Isso, né? De enxurradas, na verdade, nem foram enchentes, né? Para mexer nessa estrutura ali, a gente sabe que é uma obra muito grande, né? O prefeito já falou algumas vezes, a gente já foi a fundo tentar ver o que dá para fazer ou não, mas aí a realidade financeira é outra, né? Então são coisas de muitos milhões. Então, querer não é poder, então. Querer não é poder. Então, hoje eu vejo que hoje uma dificuldade agora para conseguir resolver imediato é esse problema dessas cheias, que depende muito de conseguir bastante dinheiro a nível estadual e federal. Mas eu acredito que com muito esforço uma hora vai sair, porque a gente não pode deixar a população sofrendo, né? Vai dar uma tromba d'água aí e vai alagar tudo, daí, poxa, tem gente que perde um monte de coisa, entrando dentro de casa a água, é complicado, né? Mas às vezes não é nem por falta de não querer ajudar. É por falta de condições mesmo. É que nem está acontecendo essa enchente, principalmente ali no centro e lá na rua lá, Nova Brasília, pela questão que é uma obra muito cara, né? Sim. Outro problema, né, que eu vejo, falta em muitos setores de gente para trabalhar, principalmente no braçal. Só que isso é uma coisa que acontece na nossa região já, né? Tem muitos, o pessoal fala, mas tem muito emprego. Aqui nós temos muito emprego, isso não está faltando emprego. Quem quiser trabalhar, não, escolher é diferente, né? Quem quiser trabalhar tem bastante emprego, mas falta mão de obra. Falta mão de obra, né? Então isso é ruim para a prefeitura, porque depende o setor vai deixar de estar fazendo o atendimento. Essa falta de mão de obra, tu acha que é por conta do quê? Da remuneração que é baixa? Também.
Dos fatores assim, o salário das nossas prefeituras na região, principalmente as nossas menores, ele está defasado. Ele está muito defasado, né? Então, vou te dar um exemplo. Estava faltando pedreiro esses dias na prefeitura. Tu acha que um pedreiro vai vir lá para ganhar o salário que a prefeitura está pagando? Ou ele pode ganhar R$400 por dia? Ou ele vai trabalhar autônomo para ganhar muito mais. Eu só citei uma das profissões, sim, mas tem várias. Então, aí fica difícil, né? Então, esse é um outro problema que o município tem, né? E, querendo ou não, às vezes afeta de não conseguir estar prestando um serviço, né, lá, um atendimento com mais rapidez, com mais agilidade, né? Se não tem mão de obra qualificada e em uma grande quantidade, muitas partes ali vão perecer, né? E em contrapartida, você falou que os principais desafios de Ascurra, na tua visão, é a questão da drenagem, né? Por conta das enxurradas e também a falta de mão de obra. Em contrapartida, qual que é o teu maior orgulho da cidade? O que mais te orgulha aqui em Ascurra? Olha, tem muitas coisas, né, que eu gosto muito aqui em Ascurra, né? Senão eu já teria ido embora daqui, né? Porque eu te falei, eu trabalhei fora do município. Teve outras oportunidades e nunca quis ir embora, né? Eu gosto muito que o nosso lugar é muito bom para se viver, né? E então a qualidade de vida aqui é boa, tá? Hoje nós não temos trânsito aqui, nós temos vários lugares bons para ir, né? Então eu gosto muito de Ascurra porque é um lugar bom para se viver em geral, né? Então tem coisas que a gente tem que trazer para Ascurra, eu vou falar para ti o seguinte: eu sempre fui sonhador na minha vida, né? E sonhos são para ser realizados. Então, como eu resolvi me candidatar tem coisas que a gente tem que tentar trazer para Ascurra. A gente tem que sonhar alto, a gente tem que tentar fazer a Ascurra crescer, né? Com várias coisas, né? E quais são essas coisas que você acha que precisa ter aqui na nossa cidade? Olha, hoje tem bastante cursos, tem bastante coisa. Foi uma pena, não sei se vocês sabem, lá atrás, em 2012, a Ascurra concorreu para trazer uma faculdade federal aqui em Ascurra. Isso foi uma pena. Se tivesse acontecido naquela época, eu acho que a Ascurra já teria dobrado de tamanho ou até mais, né? Então, em específico, agora eu não sei nem o que te falar, me fugiu algumas ideias. Mas assim, uma faculdade foi um exemplo, mas hoje já tem cursos, já abriu muito o leque grande, sim, né? Situações para melhorar o município, porque nem eu te falei, eu fui estudar 4 anos em Blumenau, todo dia pegar trânsito. Oportunidades de empregos melhores, né? Daqui a pouco vem empresas que vão pagar mais, daí se nós conseguir ter os cursos que tem, as coisas... trazem mais possibilidade de crescimento. Possibilidade de crescimento e de ter um bom salário, porque assim, lá em Ascurra eu não vou ficar porque lá não vou crescer, eu não vou ter oportunidade, se eu quiser ganhar bem, eu ter uma vida melhor, dar um conforto para minha família, eu vou ter que ir para um grande centro. Então, situações assim, né, para melhorar, para a gente não estar indo embora daqui. A gente está podendo ficar aqui, formar família, criar nossos filhos e fazer de cada vez um lugar melhor. Porque aqui, cada vez mais, por mais que chega muita gente na nossa cidade, vindo de outros estados, paralelamente, muitas pessoas vão embora, né? Muitas pessoas aqui da cidade a gente vê que já não moram mais aqui, que procuraram estabelecer suas vidas em outros lugares, né? Sim. E politicamente falando, Gabriel, tu tem pretensões de continuar na política, de continuar como vereador, de na próxima eleição se candidatar novamente para vereador? Ou tu já também tem pretensões de um dia ser prefeito aqui em Ascurra? Assim, Edson, nesses 4 primeiros meses, como eu te falei, é tudo muito novo para mim, né? Mas conforme for o mandato, né? Porque a política ela é assim, às vezes muito é momento, né? É meu primeiro mandato, mas eu já vivenciei pelos
bastidores, amigos e tal, e ela é muito momento. Então, eu, a princípio, vou fazer esse mandato. Posso tentar, às vezes, fazer um próximo, mas vai depender das minhas realizações ou não. Eu te falo isso porque, assim, ó, quando eu decidi me candidatar, eu gostaria de tentar fazer alguma coisa melhor para o município. Se eu tiver me realizado e achar conseguido fazer o que eu acho certo e o que tem que fazer para melhorar, vou de novo. Para ir para uma majoritária, a gente nunca pode dizer não, porque, como eu te falei, é momento. Daqui a pouco depende como é que sai a formação dos partidos, depende como é que vai a tua popularidade dentro da política, porque tu sabe, a partir do momento que tu tem uma vida pública, ou tu cresce ou tu... às vezes mesmo quem votou em ti vai te apoiar ou não vai mais contigo. Então, se tu pegar quem já foi mais de um mandato, tu pode conversar com eles, geralmente migra muitos votos. Eles tiveram votos de um determinado público numa eleição, passou essa eleição, eles vão ter que... Uma parte fica, mas vão ter que conseguir outros eleitores diferentes porque uma parte migra. Então, assim, ó, vai depender muito de como tiver o momento, né? Então, se lá na frente o cenário político tiver favorável para você, não descarta a possibilidade de um dia ser prefeito aqui de Escurra. Olha, a gente nunca pode dizer nunca, né? Eu a te afirmar não, mas assim, eu deixo em aberto porque a gente não sabe. Sim. Que nem na outra vez eu decidi de ser candidato e deu certo. Daqui a pouco alguma coisa pode me motivar, uma oportunidade dentro do partido ou da sociedade de ir na majoritária, com certeza irei, né? Porque sim, a gente tem que avaliar. Também não vai, a maioria não quer que eu vou. E uma coisa que eu te digo daí, para quando se vai para a majoritária, né, a gente tem que ter um partido para concorrer, e a gente tem pessoas que já concorreram e a gente respeita essas pessoas, né? Dão prioridade, porque depende como é que é a situação, tu vai apoiar a pessoa e se tiver um espaço e oportunidade, daí tu vai. Sim. Né? Show de bola, então. Se o cenário for favorável para ti, não tiver outra pessoa na lista de prioridades e a população te quiser, então podemos ver o Gabriel prefeito de Escurra. Isso já é uma coisa a longo prazo, né? O futuro. Mas a gente nunca pode descartar a possibilidade. Show de bola. Eu queria te fazer mais uma pergunta. A última pergunta aqui pra gente encerrar esse bate-papo. O que o Gabriel espera das eleições de 2026, a nível estadual e a nível federal? Bom, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Então, eu nunca fui um extremista, porque o extremismo não é bom para ninguém, para a população não é bom, né? Eu, nas últimas eleições, eu votei no Jorginho, né? Eu achei que ele tinha os pensamentos melhores, que eles estavam junto com o nosso presidente atual na época, que era o Bolsonaro, né? Tinham ideias boas, tinham os pensamentos melhores. Então, eu fui com eles e acredito que, a nível de Estado, se o Jorginho for a reeleição, eu devo ir junto com ele, continuar com ele. Eu acho que está tendo um crescimento bacana no nosso Estado, né? Então, e a nível federal, a gente não sabe quem são os candidatos ainda, né? Tá tudo muito em aberto, né? Então a gente tem que ver. Mas a minha posição é mais de direita, tá? Eu não sou extremista, que nem eu te falei. Eu respeito as pessoas, porque eu tenho uma opinião, não significa que ela é a certa, né? Mas a gente quer ver o nosso país crescer, nosso estado crescer, nosso município crescer. Já foi acertado várias vezes e errado várias vezes. Então, como eu te falei, o extremismo, ele não é bom para ninguém. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu vou te falar, eu nunca vi, desde criança, o que aconteceu na última eleição presidencial.
que me chamou muito a atenção, independente, né, de lado. Esse extremismo causou brigas entre famílias, né, entre amigos de muito tempo e destruiu de muitos lados, cara. Então, assim, ó, eu acho que tem que ter opinião política, mas ela não pode ultrapassar algumas coisas, porque assim, ó, a eleição ela tem a cada pouco tempo. A família, os amigos, a vida da gente é para sempre. Então, como eu falei, foi acertado várias vezes, foi errado várias vezes, né? E a gente nunca sabe se está certo, tem que esperar acontecer, né? Então, ter opinião política, bacana, show. Agora, quando parte para um lado mais extremista... Quando é extremista e não tem diálogo, não tem conversa e tem brigas, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu te falei, a minha posição é mais de direita. Tá? O MDB, ele é um partido de centro. Como vários outros partidos, ele tem gente que é de esquerda, tem gente que é de centro e tem gente que é de direita. Às vezes tem muita gente que fala de um partido, mas só que assim, todos os partidos têm gente boa e gente ruim. Então tu não... Por isso que eu te falo, o extremismo, ele é péssimo. Ele é péssimo, ninguém ganha com isso. Só foge do objetivo principal da política, né? Então, porque aí vem aquilo que eu te falei de momento. Os partidos em ascensão nesse período é esse, daqui a pouco são outros, e vai mudando. Então, que vale a pena brigar com a família, com os amigos e com... É verdade. Né? Tu pode ter a tua opinião, mas ter diálogo, né? Show de bola, show de bola. E se pudesse selecionar um nome aí para as eleições federais do ano que vem, quem que o Gabriel selecionaria? Algum nome bom eles vão estar colocando, né? Como também a esquerda, eu não sei se vai o Lula ou se vai outro, né? Mas eu acredito que vai ser uma eleição de novo disputada. Bem polarizada. Bem polarizada. Bobear vai ser mais intensa que foi a última, né? Sim. Principalmente nas redes sociais, né? Porque ali é onde tem a proximidade maior com o eleitor. E quando eu te falei de extremismo e de outras coisas, ali tem o lado bom e o lado ruim. Porque vem muita fake news, né? Então, às vezes, a pessoa tem que, antes de estar propagando isso, tem que olhar a fonte, tem que ver se é verdadeiro a notícia ou não, porque senão sai um monte de confusão com umas mentiras, né? É verdade. Né? Então, mas vamos esperar ali, né? Tomara que saia bons nomes para todo mundo ganhar, né? Tomara que o Brasil siga aí num destino de prosperidade, né? Sim. Show de bola. É isso aí, Gabriel. Gostou aí do nosso programa? Tem algum recado, mais alguma coisa que tu quer falar? Se quiser mandar um recado aí para a população, para as pessoas que te acompanham, onde o pessoal pode te encontrar, só olhar na câmera ali. Te agradeço, né, pela oportunidade. Sabe, eu tô meio acanhado assim, porque não sou habituado a estar participando. Porque eu te falei, eu tenho que melhorar mais essa minha parte de mídia social e tal, né? Mas assim, ó, quero deixar um recado então para a população. Como eu já me manifestei logo após da eleição, estou à disposição da população, tá? Se alguém precisar de alguma coisa que estiver dentro do meu alcance, que eu puder ajudar, é só me procurar nas redes sociais, ou quem tem meu número, ou pode estar me procurando. Eu estou à disposição da população. Minhas intenções são as melhores. Quero tentar fazer o que é melhor para o município, independente, que nem o papo aqui é política, o partido, isso, aquilo, mas independente de partido, de qualquer coisa, eu estou à disposição e podem contar comigo. Beleza? É isso aí. Eu gostaria de agradecer, né, por ter tirado o teu tempo para vir aí bater um papo, contar um pouco aí mais da tua história de vida pessoal, profissional e agora de tua vida política. Espero aí que logo vem aí de novo bater um papo com a gente. Com certeza, né? Se tiver oportunidade, a gente vai estar aí, quem sabe daqui a um tempo, né? Com novidades, com conquistas para o município, né? É isso aí. Né? Para a gente estar aqui passando, né? Querendo ou não, isso aqui ajuda a divulgar, né? É isso. O trabalho, o pessoal, como a gente falou, às vezes tem gente que não conhece, né? E tá passando aí a mensagem para todo mundo. Né? Show de bola, é isso aí então. Fechou? Valeu, Edson. Galera, finalizamos o 10º episódio do Resenha e Política Podcast. Dessa vez, conversamos com o vereador Gabriel Uller, representante do MDB. O Gabriel esteve aqui no nosso programa e pôde compartilhar um pouco com você a sua história de vida pessoal, profissional
e política. Se você gostou desse programa, gosta do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais através do Instagram, @resenhapoliticast, se inscreva no nosso canal no YouTube e fique ligado em cada novidade que nós iremos compartilhar no nosso perfis. Valeu!